Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar um pouquinho mais cedo. Nós temos uns trabalhinhos aí para fazer hoje, então nosso dia começa cedinho hoje, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que possamos hoje nesse dia estar na compreensão para com as suas palavras, olhando assim para todas essas notas explicativas, para que possamos complementar o vosso ensinamento e a vossa palavra. Que assim Jesus possa estar presente no nosso coração e caminhando conosco nesse momento. Que assim seja. Amém. Que Jesus assim nos abençoe. Vamos para a nossa leitura. Hoje a gente vai continuar as notas explicativas, tá bom? Então, nós paramos lá, 19:4-5, o Criador disse. É uma forte afirmação da inspiração divina das Escrituras do Antigo Testamento, pois Jesus prossegue citando palavras de Gênese que não são atribuídas a orador algum. Por isso o homem deixará, Gênesis 2:24, e atribuiu essas palavras a Deus. 19:6. O que Deus ajuntou sugere que o casamento não é um meio acordo humano, e sim um relacionamento na qual Deus muda o estado de um homem e de uma mulher solteiros, já não são mais dois para casados, uma só carne. A partir do momento em que se casam, eles estão unidos em uma forma misteriosa que não existe em nenhum outro relacionamento humano. Assim recebem de Deus todos os direitos e deveres do casamento que eles não tinham antes. Ser uma só carne inclui a união sexual do marido e mulher. Veja Gênesis 2:24. Porém, é mais do que isso, pois significa que deixaram a casa de seus pais. O homem deixa pai e mãe, Gênesis 2:24, e estabeleceram uma nova família de tal modo que sua principal lealdade humana agora é para com o outro antes de qualquer pessoa, que ninguém separe. Jesus evita o argumento farisaico sobre as raízes para o divórcio e volta para o princípio da criação, a fim de demonstrar a intenção de Deus para a instituição do casamento. O casamento deve ser um vínculo permanente entre o homem e uma mulher, o qual os ajunta em uma nova união, consagrada pelo ato sexual. Gênesis 2:24. 19:8. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Não deve ser entendido no sentido de que apenas as pessoas duras de coração costumam divorciar-se. Pelo contrário, significa em virtude da rebelião de corações endurecidos contra Deus entre nós, levando a uma grave corrupção dos casamentos. A presença do pecado na comunidade fez com que alguns casamentos fossem seriamente corrompidos e irremediavelmente deteriorados, e Deus, por conseguinte, concedeu o divórcio como uma solução para esses casos. Moisés permitiu que vocês repudiassem. Os fariseus perguntaram por que Moisés permitiu o divórcio, verso 7. Mas Jesus os corrige, mostrando que o divórcio não é o que Deus planejou desde o princípio e que, mesmo nos casos em que é permitido, é tolerado somente por razões muito específicas, porém nunca exigido. Veja a nota de Deuteronômio 24, 1-4. Não foi assim desde o princípio. Volta ao ponto da intenção original de Deus de que o casamento dure por toda a vida. 19:9. Cada frase deste versículo é importante para a compreensão do ensinamento de Jesus sobre o divórcio. Quem repudiar a sua mulher, repudiar é o grego apolô, que sempre significa divórcio em contextos sobre o casamento. Alguns comentários têm afirmado que a
acho que é apoluo, nesse versículo significa separar-se de, mandar embora, o que implicaria a separação, mas não o divórcio. Porém, isto não é convincente em virtude de que esta palavra não é usada com o sentido de separar-se em nenhum outro contexto sobre casamento, e a mesma palavra significa claramente divórcio na pergunta dos fariseus, no verso 3. A discussão em vigor entre os rabinos judeus era sobre divórcio, não sobre separação, e, portanto, deve ser entendida como tendo o mesmo sentido na resposta de Jesus nos versos 8 e 9. A pergunta dos fariseus, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Isto indica que o divórcio é o novo casamento por causa de relações sexuais ilícitas do cônjuge. Não são proibidas e, portanto, não constitui adultério. Esta é a única exceção feita por Jesus à exigência de que os casamentos seja vitalício, uma vez que as relações sexuais ilícitas violam e de fato corrompem a união de uma só carne. Verso 5. As passagens paralelas em Marcos 10, 11 a 12, Lucas 16, 18, omitem, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, mas isso provavelmente se deve ao fato de que qualquer pessoa, independente da sua posição nos debates judaicos sobre o divórcio, veja nota Mateus 19:3, aceitaria que o divórcio era permitido em caso de adultério. Isto é, questão do divórcio por causa de adultério não estava em discussão no contexto imediato de Marcos 10 e Lucas 18. Porém, Mateus inclui este relato mais completo das palavras de Jesus, com a cláusula de exceção, talvez para evitar qualquer possível mal-entendido em outros contextos e provavelmente para situar o ensino de Jesus, especialmente dentro do contexto dos debates judaicos, em benefício dos seus ouvintes judaico-cristãos. Observe também que Mateus às vezes inclui exceções explicativas que Marcos e Lucas não incluem. Por exemplo, em Marcos 8,18, Jesus disse: em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração, ao passo que Mateus 16,4 diz: nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Alguns têm alegado que por Neia, neste contexto, se refere a um tipo muito específico e restrito da imoralidade sexual, relações sexuais entre parentes próximos ou imoralidade sexual descoberta durante o período do noivado, que sustenta esta posição. Argumenta então que o divórcio em qualquer outro caso é sempre proibido, que ainda que o divórcio seja permitido, um casamento nunca é. Contudo, o termo porneia tem uma gama maior de significado no uso, referindo-se a qualquer intercurso sexual contrário aos padrões morais da Escritura, e nada neste contexto indicaria que ele deve ser entendido em um sentido tão restrito. Veja a nota 531 a 32. Quem repudiar e casar comete outro adultério. Se um divórcio é obtido por qualquer outra razão que não relações sexuais ilícitas, não sendo por causa de, então o segundo casamento começa com o adultério. Jesus está aí proibindo o divórcio por causa de muitas razões tribais, tão frequentemente usadas no século I depois de Cristo, e que levavam à injustiça generalizada, especialmente para as mulheres cujos maridos repentinamente se divorciavam delas, e o que casar com a repudiada indica que o segundo casamento, embora comece com adultério, ainda é um casamento. Uma vez que cometeu o segundo casamento, seria ainda mais pecaminoso rompê-lo. O segundo casamento não deve ser entendido como um viver contínuo em adultério, pois homem e mulher estão
casados um com o outro, não com outra pessoa qualquer. Caso ocorra a exceção, relações sexuais ilícitas, a consequência é que um novo casamento para a repudiada não constitui adultério, sendo, portanto, admissível admissível o divórcio. Deve-se lembrar que é permitido, porém não exigir no caso de relações sexuais ilícitas. A intenção de Deus é que o casamento seja para toda a vida. 19, 4 a 8. Consequentemente, isso fornece uma boa razão para se fazer todo possível para alcançar a restauração e o perdão no casamento antes de se tomar providências para dissolvê-lo com divórcio. Isto toma o ensino de Jesus fundamentalmente diferente de todo o judaísmo do século I depois de Cristo, que exigia o divórcio no caso de adultério. Sobre a questão do divórcio e disserção, veja 1 Coríntios 7:15. 19, 10, 12. Depois de ouvirem Jesus anular a maioria dos motivos populares vigentes na época para o divórcio, os discursos exageram e dizem que não convém casar para não correr o risco de um casamento infeliz por toda a vida. Este ensinamento é melhor entendido com referência em sua declaração: não convém casar. Jesus explica que o que eles disseram é verdadeiro, mas apenas para aqueles a quem isso é dado, ou seja, os eunucos, grupo que inclui tanto aqueles que não têm a capacidade de ter relações sexuais, seja por causa de um defeito de nascença ou por castração, bem como aqueles que escolhem uma vida de abstinência. O celibato é uma alternativa viável para ao casamento. 1 Coríntios 7, 6 a 9 e nota 1 Coríntios 7, 6 a 7. 19, 13. 19, 13. Lhes impuseram as mãos, forma tradicional de abençoar as crianças em Israel, especialmente ao se transmitir uma bênção de uma geração a outra. Gênesis 48, 14, Números 27, 18. 19, 14. Dois tais é o reino dos céus. Veja, dos tais é o reino dos céus. Veja a nota 18 a 2, 4 e 18, 5 a 6. Pequeninos. Serve como uma metáfora da humildade necessária para a entrada no reino dos céus. 19, 16. Alguém aproximou-se. Os versos 16 e 22 têm sido chamados de a história do jovem rico e de boa posição, uma vez que trata de alguém rico. Versos 22, jovem, versos 20, e homem de posição social elevada. Compare Lucas 18, 18. Ele pode ter sido um líder religioso leigo, muito provavelmente um fariseu, por causa da diligência que mostra em seguir a lei. Após dirigir-se a Jesus como mestre e um título de respeito, o jovem pergunta sobre o que deve fazer de bom para alcançar a vida eterna. Vida eterna é praticamente equivalente a expressões como entrar no reino dos céus, Mateus 5:20, e ser salvo, 19, 25 e 26. Esta é a primeira ocorrência da expressão em Mateus. A ser salvo. Em Mateus, compare versos 29, 25 e 45. Nos relatos paralelos, Marcos 10, 17 e 22 e Lucas 18, 23. A redenção da pergunta e da resposta difere um pouco, mas não há nenhuma contradição. Este parece ser um dos casos de diferentes evangelhos relatando partes diferentes da mesma conversa. Amores, nós vamos parar por aqui, porque tem bastante ainda para a gente fazer a leitura. Amanhã a gente termina as nossas analogias, tá bom? Dentro desse contexto, nós vemos, né, essa nota explicativa do autor em relação
ao divórcio. A gente tem um debate imenso aí se a gente for entrar nesse assunto, mas eu quero deixar enfatizado no sentido de que Jesus, ele veio explicar que não é por qualquer motivo que nós precisamos deixar, né, e assim divorciar-se. Hoje, no século XXI, a gente está vendo muito sobre isso, né? A gente vê muitas pessoas se divorciando por qualquer coisa. Então, a gente precisa refletir. Se eu vou casar, eu preciso ter a certeza daquilo que eu quero, com quem eu estou me relacionando, para depois, na primeira briguinha, na segunda briguinha, eu não jogar aí tudo para fora e me separar por qualquer motivo, tá? Então, é claro que existe N situações, né? Deus também não quer que você seja infeliz no seu casamento, né? Se você já tentou de tudo. Agora, antes de pensar no divórcio, tente primeiro conversar com Deus e pedir para Ele ajudar aquilo que está acontecendo, né, no seu relacionamento. Amém? Vamos orar? A gente já está bem em cima da nossa hora. Senhor Deus, que assim o Senhor coloque sabedoria em todas as pessoas. Que o Senhor abençoe a todos os casais e que cada um possa ter a consciência, o direcionamento e o discernimento para entender o seu relacionamento um para com o outro. Que o Senhor abençoe a todas as pessoas nesse momento que passam por N sofrimentos e que assim derrame sobre todos nós a bênção de estarmos na vossa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã.